relatório por conta da questão do eosinófilo, não tinha eosinofilia, tá? O eosinófilo estava em 200, perdão. Então, não fechava ainda critério para entrar corticoide inalatório. A gente ficou, então, com broncodilatador, mais um antimuscarínico, um anticolinérgico de longa ação, menos o corticoide. Então, seria aqui a opção, mais as orientações que a gente já tinha falado a respeito de abandono do tabagismo, vacinação, seria a opção a primeira opção, correto? Eu tinha ficado de perguntar, essa questão da piora da tosse dele ao amanhecer é da DPOC mesmo? É, da DPOC. Piora quando o paciente está deitado dormindo, por conta da questão de redução do movimento, e aí melhora com o passar do dia. Entendi. Vamos ver o que eu fiz. Então, eles colocam aqui, ó, a cessação do tabagismo é fundamental no manejo do DPOC, com melhoria da taxa de sucesso, reabilitação pulmonar, incluindo exercício, educação, apoio psicológico, melhora a capacidade funcional. O paciente do grupo B, que é o grupo 2, que eu falei, sintomas moderados e não exacerbadores, que seria o LABA mais o LAMA, que foi o que ele fez. E para alívio do sintoma, é um broncodilatador de curta ação, que foi o salbutamol, tá? Conduta adequada. Ok, eu vou fazer o uso dos medicamentos corretamente e vou tentar parar de fumar. Obrigado. Então, o paciente foi já com as medicações prescritas. Permitir. E a gente ficou, então, diante de um quadro de DPOC, correto? O internet não está me ajudando aqui. No retorno, a gente vai ver se é... Olha, eu melhorei, mas eu ainda sinto cansaço. Eu não preciso parar mais na ladeira, mas eu ainda me sinto ofegante. Melhorou, para ver se ele ainda continua tossindo. Continua assim, mas está um pouquinho melhor. Continua com tosse, mas houve uma melhora. Não, a minha tosse continua sempre seca e sem piora. Sem piora de tosse. Não tive nada de diferente. Não teve nada diferente. Precisou usar a bombinha de resgate? Na verdade, eu usei umas 3 vezes no início, mas depois eu não usei mais não. Qual foi a bombinha de resgate que a gente passou para ele? Salbutamol. Salbutamol. Conseguiu parar de fumar? Olha, eu não vou mentir para você não. Eu diminuí bem. Tô fumando meia carteira por dia, mas eu ainda não consegui parar por completo. Beleza. Não. Não está fazendo reabilitação. E aí, de conduta que a gente viu, ficou melhor para ele, foi qual? A opção 1. Foi a opção 1 que a gente já viu. E no retorno a gente vai manter, correto? Exceto se ele tivesse tido uma piora, tá? Então aqui a gente manteve o tiotrópio mais o ladoterol e a gente manteve porque ele estava naquele grupo B. Olha, muito obrigado pela sua ajuda. Eu vou tomar os medicamentos e vou tentar parar de fumar de uma vez. Ele não houve piora do grupo funcional e não houve também uma redução do grupo funcional. Beleza? Tem alguma dúvida a
respeito do que a gente viu hoje. A gente viu um paciente com dispneia mastose crônica, que era exposto ao tabagismo, tinha aí uma dislipidemia ou sobrepeso e uso de rosuvastatina 20 miligramas. O score de risco global dele, que a gente lembra da última aula, o score de risco já estava em alto, por isso que ele faz rosuva, porque ele precisa de uma estatina de alta potência, e o LDL alvo dele é abaixo de 70. Nos exames laboratoriais, ele tinha aí um laboratório mostrando uma eosinófilo normal, a parte vermelha normal. Esses colegas conseguiram entrar, os outros colegas, gente? Que estavam na aula? Tá faltando gente, né, professor? Não se preocupem. Bom, então bora aqui para uma aula rápida de DPOC. 15 minutos de aula. Se eu conseguir, né? Acho que agora vai. Tá aparecendo aí para vocês? Ainda não. Não? Não. Não. Espera aí que o meu modo avançado... O Chrome, tela cheia. Compartilhar. Pronto, bora ver se vai. Foi agora? Não, prof. Não tá aparecendo não meus slides de POC aqui para vocês? Não, é o senhor. Meu Deus do céu, como que faz, gente? Vou só chamar aqui ajuda rapidinho, só um minuto. Quem quiser, eu mandei o manual para a sociedade sobre DPOC, mano. Sociedade Brasileira de Pneumologia, eu botei lá no grupo. É o mais atualizado que tem. Atravessou, passou direto e caiu lá embaixo. Apareceu para vocês? Não, prof. Ai, Jesus. E agora, apareceu? Não. Ainda não. Ainda não.
Rapaz, não sei não, então. Cadê? Como é que o senhor tinha feito no outro link? Pois é, aqui foi. Ele abriu como se fosse o... Ah, sabe o que eu vou fazer agora? Porque eu vou ir. Prof, tem gente pedindo para entrar. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver que o e-mail. No e-mail tem. Se o senhor quiser enviar o slide, a gente pode acompanhar por aqui. Peraí, só um minuto. Nossa, vai. Agora vai? Bom, vamos lá, eu acho que agora vai. Oi, apareceu para vocês? Agora sim. Estava numa apresentação aqui no PowerPoint, mas não está indo de jeito nenhum, então a gente vai apresentar assim mesmo, tá? Bom, como a gente viu, a DPOC é uma iniciativa global, tem o GOLD, né, que é a iniciativa global, que define o DPOC como uma doença comum, evitável e tratável, caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e limitação do fluxo aéreo, como a gente viu mais cedo, né? A gente viu que é uma doença pulmonar obstrutiva, crônica, que não é reversível, que não tem reversão ao fluxo aéreo. Não foi isso que a gente viu? Sim. É uma das 3 principais causas de morte no mundo. 10% dos indivíduos com 40 anos ou mais apresentam DPOC. 90% das mortes acontecem em países de baixa e média renda. A doença é progressiva, prevenível e tratável. Dentre os fatores de risco, pulando tabagismo, mas existe também o charuto, cachimbo, cigarros eletrônicos, os vapes. Outras exposições, como a gente perguntou lá no caso clínico, fogão a lenha, carvão madeira, e além de fatores genéticos, que é a deficiência de alfa-1 antitripsina, que a gente pensa em DPOC em pacientes jovens. Então, ela é uma inflamação crônica da via aérea decorrente de uma exposição a partículas e gases nocivos. Tem 2 apresentações fenotípicas, que é bronquite e enfisema. Antes era até classificado como soprador róseo, aquele paciente enfisematoso, e o inchado azul, que era o bronquítico. Ela deve ser considerada em pacientes com sintomas respiratórios crônicos. No caso clínico, a gente tinha um paciente com dispneia e tosse crônica, sem catarro, né? E tinha história de exposição ao fator de risco que ele era tabagista com uma carga tabágica alta. Não tinha exposição à infecção respiratória, nem doença pulmonar na infância, que aí a gente pensa em asma, tá? Pode ser classificada, o exame físico pode ser normal nos estádios iniciais, ou apresentar uso de musculatura acessória, hiperinsuflação crônica, como tórax em barril, cianose, alteração do estado mental por conta da hipercapnia ou hipoxemia. A gente viu no caso clínico que o paciente ele não tinha nenhuma dessas alterações, porque aí ele já está no estágio inicial ainda. Então, o tórax em barril, ele é definido quando o diâmetro anteroposterior ele é maior, 2 vezes maior do que o diâmetro transversal do tórax. Então, o paciente ele tem o diâmetro anteroposterior maior do que o transversal. Além disso, que a gente pode ver aqui, ó, uma hiperinsuflação do pulmão. O pulmão ele fica hiperinsuflado, tá vendo que ele é mais pretinho do que o pulmão normal? Tá vendo aqui, ó, pulmão hiperinsuflado e pulmão normal, tá? O diagnóstico é feito, então, com os sintomas compatíveis, mais a história de exposição e mais a espirometria, que a gente viu que o índice de fenol menor que 70. Nosso paciente ele tinha um índice de fenol menor que 70, tanto pré quanto pós-broncodilatador, ou seja, ele foi uma obstrução persistente ao fluxo aéreo. Outros exames que podem ser utilizados, gasometria, que a Rosana falou para a gente, no caso aí de suspeita de insuficiência respiratória, principalmente aquele DPOC que chega exacerbado no pronto-socorro. TC de tórax também como uma questão de diagnóstico diferencial, mas o inicial que a gente pede é o raio-x de tórax para diagnóstico diferencial de dispneia.
Dosagem de alfa-1 antitripsina, que pode ser deficiente, principalmente nos pacientes jovens com DPOC, e os testes de fusão pulmonar. A asma e DPOC a gente viu que a asma aí, ela tem a questão da que ser crônica não progressiva, com uma reversão, uma boa resposta ao broncodilatador, e o DPOC, na maioria das vezes, não tem uma boa resposta ao broncodilatador. A espirometria é o exame padrão ouro, né? Aí uma amostra de um exemplo de espirometria. O paciente sentado, ele tenta 8 vezes expirar por 6 segundos, inspira, expira, inspira profundo, expira prolongado, com clipe no nariz, e aí esse espirometria é ligado a um software no computador. São várias medidas obtidas na espirometria, desde picos de fluxo expiratório, que a gente vai ver na curva de Terese, capacidade vital forçada, que é o volume de ar total que o paciente consegue mobilizar na expiração, e o volume residual é aquele que fica no pulmão. Então, quando tu expira forçado por 6 segundos, o que tu consegue tirar desses 6 segundos é chamado de capacidade vital forçada. No primeiro segundo é o VF1 e a relação de tifenol para ver se tem aí a obstrução no fluxo aéreo. Então, aqui a gente vê uma inspiração e uma inspiração, que é a curva negativa, mas a expiração, nesse ponto mais alto, é o PFE, que a gente viu que é o pico de fluxo expiratório. Então, aqui é a curva de Terese de fluxo-volume. E a espirometria, o paciente ele tenta expirar por um tempo máximo de 6 segundos, de pelo menos 6 segundos. Então, no primeiro segundo, a gente tem o VF1, ao final de 6 segundos, a gente tem a capacidade vital forçada. O VF1 pelo CVF é o índice de tifenol, que quando é abaixo de 70%, é classificado como um distúrbio ventilatório, tá? E aí a gente vai ter que ver, quando o VF1 CVF, o índice de tifenol maior ou igual a 70%, ele já cai com a capacidade vital forçada maior que 80, uma espirometria normal. Menor que 70, com VF1 menor que 80 e uma capacidade vital forçada maior, igual a 80, cai como DVO. Isso aqui é bem, né, decoreba, mas é uma coisa que tem que saber interpretar no dia a dia. Para a gente diferenciar se ocorreu, então, o distúrbio ventilatório misto, que é aquele restritivo mais o obstrutivo, você faz a diferença entre a capacidade vital forçada menos o VF1. Se for menor ou igual a 12, distúrbio ventilatório misto, maior ou igual a 13, distúrbio ventilatório obstrutivo com diminuição da capacidade vital forçada. E aí, esse daqui é até de 2024, mas já tem 2025 o novo GOLD, tá? O GOLD 2025, que ele vem classificar como leve, moderado, grave, usando aí o VF1 após o broncodilatador. Então, eu trouxe até aqui uns exemplos de espirometria, quando a gente olha. Então, aqui o João. O João, ele tem um índice de tifenol maior ou igual a 80, mais uma capacidade vital, um índice de tifenol maior ou igual a 80, que foi 90, né? Mais uma capacidade vital forçada maior que 80, com VF1 maior que 80, classifica ele como espirometria normal. A gente cai aqui, ó. VF1 maior ou igual a 70, uma capacidade vital maior ou igual a 80, espirometria normal, tá? Foi isso que a gente viu aqui, ó. Índice de tifenol maior ou igual a 70, mais uma capacidade vital maior ou igual a 80, normal. Maria tem um índice de tifenol menor ou igual a 70, que é 66, mais uma capacidade vital forçada maior que 80, porém um VF1 menor que 80. Então ela cai aqui, ó. Ela cai aqui, ó. VF1 menor que 70, né? Tifenol menor que 70, VF1 menor que 80, capacidade vital forçada maior que 80, DVO. Não foi isso que a gente viu? Ó. Tifenol menor que 70, capacidade vital maior que 80, VF1 menor que 80, DVO. José, ele tem um tifenol menor que 70, ele tem maior que 80. Vocês estão ouvindo aí, gente? Sim. Sim. Beleza. Sim. Tá, não, tranquilo. Então, o tifenol dele, quando a gente olha o tifenol atual maior que aí ele já cai como um tifenol maior que 70, mais uma capacidade vital menor que 80 e um VF1 maior que 80. Ele cai bem aqui, ó.
VF1 maior que 70, mais a capacidade vital menor que 80 de tubo ventilatório restritivo, tá? E o de tubo ventilatório misto é um difenor menor que 80, mais uma capacidade vital forçada, que dá 57, menor que 70, perdão. Menor que 70 é uma capacidade vital forçada e VF1 menor que 80. Vamos cair aqui, ó. VF1 menor que 70, capacidade vital menor que 80, VF1 menor que 80, você fez a subtração dos dois, deu quanto? 80 CVF menos VF1 dá 10, né? 47 menos 37 dá 10. Então é menor 10. igual a 12. Então é de tubo ventilatório misto, tá? Essa classificação que está aqui, ela não é para ser levada em conta. É essa daqui que leva, que é do Gol de 2025. Por isso que colocou aqui, ó, de tubo ventilatório misto, tá? Então é interessante saber classificar se é obstrutivo ou misto ou restritivo. Então, levando-se em conta as escalas que a gente usa na classificação dos pacientes, tem o MRC, tem o CAT e tem o histórico de exacerbações. Quando tem 2 exacerbações ou mais que uma grave com hospitalização no ano, é igual a alto risco. Internou, ele já cai como alto risco, tá? MRC. O MRC só avalia dispneia. O nosso paciente do caso era MRC 2. Não foi isso que a gente falou? Sim. Dispneia 0, grau 0, dispneia apenas com exercícios intensos. 1, ao andar rápido ou subir em leve aclive. 2, ele andava mais devagar que a pessoa da mesma idade. Ele precisava parar para respirar ou caminhar no plano. E é isso que ele falou para a gente lá no caso clínico, não foi isso? Então ele é MRC 2. 3, precisa parar para respirar antes de andar de 100 metros. E o 4 é em repouso. Alto impacto maior ou igual a 2. Então é interessante vocês saberem pelo menos aqui o MRC. Porque o CAT, ele leva em conta outras coisas. Além da dispneia, ele leva em conta tosse, outros sintomas, problema de sono, enfim. O tratamento ele envolve mudança do estilo de vida com cessação do tabagismo, vacinação para influenza, pneumococo, Covid, tripla bacteriana, vírus essencial respiratório para o paciente maior de 60 anos e ou com comorbidade, e a reabilitação pulmonar, que é indispensável. Pensar em oxigênio terapia domiciliar, se ele tiver mantido, aí hipoxemia grave, PaO2 menor que 55 ou saturação menor que 88. Que o basal do paciente DPO-cítico fica ali entre 88, 90, 92. Você não vai ver uma saturação, pode até ver se não for um DPO-C assim grave, mas se pegar um enfisematoso daquele lá inchado azul, tu não vai encontrar um DPO-C de inchado azul saturando 100% nunca. E nem vai ficar preocupado em dar oxigenoterapia para o paciente se não tiver a saturação abaixo de 88, tá bom? Porque senão tu vai estar fazendo mal ao paciente DPO-cítico. Rastreamento de câncer pulmonar, quando pensar em 50 a 80 anos, mais de 20 anos mais, tabagistas atuais o que interromperam até 15 anos, e o tratamento farmacológico dependendo da severidade dos sintomas e das exacerbações. Lembra que eu falei 2 exacerbações no ano ou uma hospitalização paciente de alto risco, tá? MRC maior ou igual a 2, muitos sintomas, que é interessante vocês saberem isso. Por quê? Porque o nosso paciente ele caiu lá como grupo B. O grupo B, que a gente, até o próprio paciente, quando a gente via, ele falou para a gente que ele andava e tinha que parar um pouco antes, então ele é MRC maior ou igual, era 2, e ele não teve nenhuma exacerbação. Ele não exacerbou em nenhum momento. Na verdade, já teve uma exacerbação, mas ele não hospitalizou. E aí ele é um grupo B, tá? Então, no grupo B era lama mais LABA, dupla broncodilatação. Se for no grupo A, que é MRC 0 a 1, ou até mesmo uma exacerbação, que classifica o paciente como baixo risco, você pode fazer lama ou LABA monoterapia. Naquelas receitas que a gente viu o tiotrópico, um broncodilatador de longa duração, ele foi realizado numa daquelas receitas que a gente falou que não era porque ele não caía como grupo A, ele caiu como grupo B, tá?
que é o grupo ABE, o GOLD ABE para o tratamento do paciente de DPO cítico. Aquele paciente que exacerbou mais que 2 vezes, ou ele hospitalizou, aí ele já cai como dupla broncodilatação e pensar em uso de corticoides no paciente que tiver eosinófilo maior igual a 300. Se ele teve piora da expectoração, ou até mesmo piora da coloração da expectoração, você tem que pensar em infecção bacteriana para entrar com antibiótico que cubra pseudomonas. Exemplos de LABA, só para vocês terem uma ideia, tá? Formoterol, sobretolerol, dacaterol, olodaterol, o paciente estava usando o olodaterol, não foi isso que ele usou? E os LAMA, que são os antimuscarínicos, que fazem broncodilatação prolongada através da redução do estímulo vago na musculatura das vias aéreas. Aí entra o tiotrópio, que antes no SUS era o que tinha, né? Quando fiz residência, o tiotrópio que era o mais top de todos, que era o Spiriva. Então, o paciente ia lá pegar a receita LME para pegar lá naquela central de distribuição de medicamentos. Ia lá com a receita do médico pneumologista cadastrado e conseguia pegar o tiotrópio, que era o Spiriva, que era uma vez ao dia, o bambambam. Hoje em dia tem outros, que é o Medeclínico, também é um outro, mais o acridinho. Hoje em dia já tem até uns que são em pó, como o Trimble, né, que veio muito aí. Ele tem uma junção de 2 broncodilatadores mais o corticoide. E aqui para ver o Trimble. O Trimble, ele é aclidínio mais formoterol mais budesonida, ele é usado 2 vezes ao dia. O Trimble que veio muito aí em tona por conta do uso na Covid, o pessoal usava muito o uso do Trimble porque ele já vinha com corticoide inalatório, né? Então o Trimble 2 vezes ao dia, ele é aclidínio, formoterol e budesonida. Então, o tratamento ele deve ser reavaliado regularmente, com ajustes conforme sintomas e eventos de exacerbação, né? Porque aí, se tiver 2 ou mais exacerbações, a gente tem que pensar em sempre dupla terapia, ou uso de corticoide ou não. Monitoramento da adesão ao tratamento e da técnica inalatória. É interessante você ensinar o uso da bombinha para o paciente, porque não é uma coisa tão simples. Existem bombinhas de diversas formas. Usou corticoide inalatório, tem que lembrar de lavar a boca por conta de candidíase oral. E avaliar as medidas não farmacológicas, né, da atividade física, tratar as demais comorbidades. Eu usei de referência bibliográfica o GOLD 2025. Então, pronto, a gente viu, só para fechar, então, com chave de ouro, que a gente viu aí o nosso paciente, foi um paciente que ele exacerbava, ele era um MRC2, a gente fechou o DPLC por conta da dispneia mais tosse, seca, durante 3 meses, é um período crônico. A gente viu aí que a espirometria dele tinha um índice de fenômeno menor que 70, então ele tinha um distúrbio ventilatório obstrutivo, lá ainda do nosso caso clínico. E não respondeu ao broncodilatador, então ele não era reversível o broncodilatador, então era uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Pensando nisso, e pensando que ele tinha uma exacerbação no último ano, que ele falou, eu vim aqui porque eu estou com falta de ar e tal, tosse, deu uma exacerbação que não foi hospitalizado, mais MRC2, a gente iniciou para ele lama mais lava. E não iniciou corticoide porque ele tinha um eosinófilo de 200, não era uma eosinofilia significativa, que é maior ou igual a 300. A gente deu as orientações a respeito das vacinações, pneumococo, influenza, Covid, vírus social respiratório se fosse mais de 60 anos, mas não era o caso dele. Cessação de tabagismo e atividade física, e houve uma melhora. Então, como ele melhorou, mas ele não caiu de classe, porque ele não foi para MRC1, ele continuou, ele houve uma melhora ali, mas ele continuava com aquele cansaço com uma clive. Então, ele continuava ali no 2. Então, a gente manteve a conduta e ia reavaliar para ver numa próxima consulta. Tem alguma dúvida, gente? Quando que a gente precisa encaminhar para um pneumologista? Quando você... Em que momento é que a gente precisa encaminhar para um pneumologista? Se tu não conseguir controlar o paciente no teu consultório, pode encaminhar. Tu tentou lá, tu classificou o cara, tu começou o tratamento do paciente, ele não houve uma resposta, encaminha para o pneu, tá? Entendido.
Tem Se algum- ele tivesse caído de classe, a gente ia trocar a medicação dele ou ia manter a mesma? Você podia trocar a medicação ou pensar em associar, né? Hum, Trocar a bombinha. Tem outros, hoje em dia tem alguns anticorpos monoclonais, mas isso daí não cai pra gente, nós somos clínicos. Então, isso daí seria tu não conseguiu controlar, e mesmo assim ele piorou, a desclasse funcional, tu poderia mandar, tu já encaminhava pro pneumologista, porque aí já não cabe mais a gente, tá? Tem tem um paciente que ele usa, esqueci o nome, é um anticorpo monoclonal para paciente com várias exacerbações. Eu posso procurar depois e mandar para vocês. O Fluomax, deixa eu ver aqui se tem. O Fluomax. Roflumilas. Pronto. É aquele paciente grave que pode usar aqui quando está pode usar para classe funcional 4. MRC 4. E várias exacerbações. Mas o básico é isso daqui, tá? Saber tratar DPOC é uma coisa que a gente tem que aprender, porque chega pra gente no dia a dia. DPOC é uma doença que mata, se não tratada, e se não cessar o tabagismo, a gente não cessa a cadeia de exposição. Beleza? Então, a gente já tem aí 2 casos clínicos, né? E um complementou o outro, porque aí veio lá do primeiro caso clínico a estratificação da score de risco para pensar no LDL-alvo do paciente, né? Então, a gente viu aí a estratificação de score de risco da outra vez, a gente viu hipertensão de dislipidemia e a gente viu agora a DPOC. Beleza? Beleza. Me tira uma dúvida. A nossa turma aqui, ela tem um grupo no WhatsApp, alguma coisa? Não, isso eu não sei nem te falar. Da Mato mandaram lá no grupo. Gente, boa tarde. Doutor, só uma duvidazinha. Seria possível esclarecer como é que seria a nossa avaliação? A avaliação de vocês vai ser metade, né? Eu acho que vai ser metade da parte das meninas da hemato, mais a outra metade que é a discussão de caso clínico. Aí geralmente são quantas questões, só para ter uma ideia? Eu não sei te falar isso daí, porque isso daí quem vê é a... Não sei, eu acho que o número de questões não iria interferir em nada, porque é 10 e dependendo do número de questões, a gente divide o 10 em 4, 5, 10, 12, 20 questões. Mas esse daí quem vê mais é a Rosângela, que vê, a professora Rosângela, tá? Aí essa sua... Eu sei que vai ter uma parcial e vai ter uma final. Pois é, a gente está nessa metodologia agora nova, né? E aí seria uma teórica com elas e uma prática com o senhor? Seria isso? Não é uma prova teórica para todo mundo. Aí Aham. vai nós delas e nossas questões. Tá bom, obrigada. Aqui, a nossa disciplina é para a gente tentar melhorar o raciocínio clínico. Eu acho que a gente está fazendo isso, né? Pensar em diferenciais. Semana passada a gente pensou em diagnóstico diferencial de hipertensão primária, secundária, hipertensão de avental branco, hipertensão mascarada, dislipidemia, estratificação de risco. Hoje a gente pensou em diagnóstico diferencial de dispneia, hipoxia crônica, exposição, modificação de estilo de vida. Então, essa é a ideia de implantando o raciocínio clínico para a gente pensar em diagnósticos diferenciais e direcionar vocês que vão ser clínicos, né? Todo mundo que sai clínico geral vai lá para a casinha UBS ou pronto-socorro para atender esses pacientes que chegam lá, enquanto tem um raciocínio clínico definido, tá? Professor, e, por exemplo, essa plataforma 360 vai ser disponibilizada para os alunos? A coordenação me passou que é disponibilizada para vocês. Porque ainda não foi, né? Aí eu só gostaria de saber como é que ficaria, né? A partir daí, nas próximas aulas, vai se manter desse jeito. Tu participou da aula passada? Não, por isso que eu estou perguntando. O mesmo método, tá? Mesmo método. A gente escolhe um caso, e eu e o Orlando, a gente escolhe um caso, nós dois trabalhamos sempre em conjunto para tanto a turma de vocês, as